Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Sou a professora Marita e a gente está aqui para uma aula de matemática. Qual é o nosso objetivo? O objetivo dessa aula é reconhecer e diferenciar ponto, reta e plano, certo? Muito bem. Vamos pensar um pouquinho. Quando falamos em ponto, reta e plano, o que vem à sua mente? Com que objetos ou elementos do cotidiano eles se parecem? Vamos pensar um pouquinho. Como é que a gente pode representar no nosso dia a dia um ponto, uma reta, um plano? Bom, a gente vai começar essa definição de forma intuitiva. Mas, professor, o que é forma intuitiva? Bom, tem, por exemplo, o conceito de ponto. A gente não consegue dizer ponto é isso. Não, mas a gente consegue trazer exemplos do nosso dia a dia que dão a ideia de ponto. Vamos ver? Olha lá. Olha a ideia de ponto aqui, ó. Cada estrela dá uma ideia de ponto. Então, se eu olhar para o céu estrelado, as estrelas elas não ficam bem pequenininhas? Então, quando a gente vê essas estrelas, a ideia delas é uma ideia de ponto, certo? Agora, por exemplo, se eu olho um campo de futebol, ele dá uma ideia de plano, certo? Porque ele tem uma superfície, né, que a gente considera como se fosse um plano, é a ideia de plano. E a corda do berimbau aqui, ó, né? Se eu pensar na corda do berimbau, dá uma ideia de reta. Então, com isso, intuitivamente, a gente já consegue fazer algumas definições. Ponto, então, eu posso pensar nas estrelas do céu. A reta, eu posso pensar na cordinha do berimbau, na corda do violão, certo? Na corda de algum instrumento ou na própria corda que a gente pula em casa, certo? Quando eu estico, dá uma ideia de reta, né? E o plano pode ser um campo de futebol, o tampo de uma mesa, o assento de uma cadeira, certo? São ideias de ponto, reta e plano, ok? Muito bem. Então vamos lá. Ponto. Quais são as características que tem o ponto? Bom, a primeira característica e uma das mais importantes é que o ponto ele é adimensional. O que significa ser adimensional? Não tem medida. Então, se eu pegar aqui o lápis de escrita de vocês e fizer uma manchinha assim, ó, no caderno, eu estou fazendo uma ideia de ponto. É uma representação do ponto, certo? Mas ele não tem uma medida, a gente não consegue lá fazer a medida do ponto, porque ele é uma ideia intuitiva, certo? Então, ele é uma manchinha ali. Muito bem, por isso que ele é adimensional, é sem medida. Ah, professor, então se eu faço lá uma bolinha assim e pinto essa bolinha, eu não estou fazendo ponto? Não, você não está fazendo um ponto. Quando você pega uma bolinha e pinta essa bolinha no meio, você está fazendo um círculo, não é um ponto. Então, ponto é só uma manchinha, certo? Muito bem. A definição de ponto, como a professora já colocou aqui para vocês, ela é intuitiva. Então, estrelas no céu, grãos de areia da praia, certo? São ideias intuitivas de ponto. Eu não consigo definir ponto é isso, ok? Muito bem. E a nomeação? A nomeação do ponto, a gente usa a letra maiúscula do nosso alfabeto. Olha lá, do nosso alfabeto, A, B, C. Então, quando eu tenho aqui, ó, uma manchinha e ponho a letra A maiúscula, eu estou dizendo que eu tenho o ponto A, certo? Então, é uma noção intuitiva. O ponto, a definição de ponto, ela é intuitiva, ele é adimensional e a nomeação dele é usando a letra maiúscula do nosso alfabeto, ok? Tempo para vocês copiarem esse slide aí no caderno e a gente já volta. Muito bem, copiado isso no caderno, vamos dar sequência à nossa aula. Olha lá, reta. Bom, a reta, ela é unidimensional. Se o ponto é adimensional, que não tem dimensão, e a reta é unidimensional, significa que ela tem uma medida. Qual medida que a gente vai usar para ver o tamanho dessa reta? A gente pode usar o comprimento da reta, certo?
Mas a reta, ela é uma forma geométrica que ela não tem começo e nem fim. E aí a gente já vai ver como é que a gente faz essa representação. A definição de reta, a reta eu consigo definir. Então vamos pensar assim, ó. Se eu fizer vários pontinhos, um na sequência do outro assim, ó, bem pertinho um do outro, se eu olhar de longe, a impressão que me passa é que eu tenho uma reta, eu tenho uma linha, não é? Então a definição de reta é que é um conjunto de infinitos pontos colocados de forma alinhada. Então aqui a prof pegou aqui, ó, e ampliou esse pedacinho, ó. É como se fosse um monte de pontinho, um na sequência do outro, ok? Vou dar um tempo para vocês copiarem esse slide e a gente já volta. Copiado? Mas e a nomeação? Como é que a gente faz o nome? Como é que a gente dá um nome para essa reta? Olha lá. A nomeação da reta, a gente vai usar a letra minúscula do nosso alfabeto. Bom, para o ponto é a letra maiúscula, para a reta é a letra minúscula do nosso alfabeto. E observem aqui o que a professora colocou. Ó. Ela colocou duas setinhas, porque quer dizer que a reta ela não tem fim, certo? Então ela não tem começo e nem fim. Então ela é infinita, certo? Então a gente faz uma representação de um pedaço dessa reta. E a gente pode usar a letra minúscula do nosso alfabeto. Então, por exemplo, esse desenho aqui eu estou representando a reta T. Mas, professora, o que está escrito aqui ou? Bom, se a gente pensa que a reta é um conjunto de infinitos pontos, então eu posso demarcar 2 pontos ali naquela reta. Como é que eu faço isso? Eu faço um cruzamento aqui de uma linhazinha. Então aqui eu estou dizendo que nessa marcação aqui, ó, eu tenho o ponto A, certo? E nessa marcação eu tenho o ponto B. Então quer dizer que a reta passa pelo ponto AB. E aí a gente pode usar essa representação aqui, ó. Eu posso colocar os 2 pontos e coloco esse símbolo aqui em cima, que são 2 setinhas, né? Uma linha com 2 setinhas em sentidos contrários, que diz o quê? Reta, olha lá, que passa pelos pontos A e o ponto B. Tempo para vocês copiarem e a gente já retorna para falar sobre plano. E aí, tudo organizado o registro? Vamos dar sequência à nossa aula. Então, retomando aqui, ponto é adimensional, tem a característica dele é que ele não tem medida e ele pode ser representado por um pontinho ou eu posso fazer uma intersecção aqui entre dois tracinhos, certo? São as representações. Aqui eu tenho ponto A e aqui eu tenho ponto B, ok? Reta, característica unidimensional, ou seja, uma medida. E como é que eu faço a representação dela? Eu uso 2 setinhas, aqui no caso a professora não nomeou, mas poderia ser reta S, reta T, certo? Reta que passa pelo ponto AB e assim por diante, ok? Muito bem. E plano? Bom, plano, ele é bidimensional, ou seja, ele tem 2 medidas, ele vai ter o comprimento e vai ter a largura, certo? E é uma região sem fronteira, por isso representamos uma parte dele. Assim como a reta não tem começo nem fim, quando a gente fala em plano e faz o desenho, a representação do plano, a gente faz a representação de um pedaço dele, porque ele também é infinito para todos os lados, certo? Muito bem. E qual a nomeação? Letra minúscula do alfabeto grego. Alfabeto grego, isso mesmo, letra minúscula do nosso alfabeto grego. Vou dar um tempo para vocês copiarem e a gente já volta com essa representação.
Como é que será que a gente faz a representação? Olha lá, aqui tem uma representação de um ponto, ó. E olha a letra aqui, é uma letra grega, letra minúscula grega chamada alfa. Então aqui eu tenho o plano alfa. E aqui eu tenho a representação mais clássica que a gente tem do plano, que é fazer o quê? Um paralelogramo assim e pôr a letrinha grega no cantinho. Aqui eu tenho a letra grega beta, certo? É a representação dele e ele é bidimensional, porque ele vai ter um comprimento infinitamente e vai ter uma largura infinitamente, porque ele vira um desenho plano. Tempo para vocês copiarem e a gente já retorna com exercícios. E aí, copiadinho? Vamos ver o que a gente tem aqui na sequência? Vamos pensar. Observe a sua volta. Onde percebemos a ideia de ponto, reta e plano? Tempo para vocês e a gente já volta com umas ideias. E aí, pensaram? Olha, a prof trouxe algumas ideias aqui, ó. Por exemplo, ponto, eu posso pensar no botão da roupa, uma cabeça de alfinete. São exemplos diferentes daquele que a prof já tinha dado. Quais os exemplos que a prof tinha dado? Estrelas no céu, os grãos de areia da praia. Agora a gente pode pensar no botão da roupa, por exemplo, quando a gente tem uma roupa, uma pessoa que está distante, se eu olhar o botão, ele parece um pontinho, parece uma manchinha. A cabeça do alfinete, se eu olhar assim, né? A cabeça do alfinete tem uma ideia de representação de pontos, certo? Retas, linhas nas janelas e linhas no asfalto. Bom, as linhas da janela parecem retas, né? E no asfalto também, quando a gente tem aquelas linhas contínuas assim, né, na estrada, ela parece também uma ideia de reta, ela dá a ideia de reta. E o plano? Pode ser o tampo da mesa, o chão de uma sala, certo? Isso são ideias que a gente tem de ponto, reta e plano, tudo bem? Muito bem. Um desafio aí para vocês. Quantas retas podemos traçar e que passe por um único ponto? Então pensa lá, eu tenho um ponto, quantas retas eu consigo traçar e que passa por esse ponto? Isso é a letra A. A letra B é a mesma ideia, só que em vez de um ponto, são 2 pontos. Tempo para vocês pensarem um pouquinho nesse desafio e a gente já volta.
E aí, pensaram? Bom, vamos ver aqui o que a prof fez, ó. Se eu tenho aqui o ponto P, ó, posso passar essas retas, mas eu poderia passar uma outra reta aqui, uma outra reta aqui, uma outra, ou seja, eu tenho, por um ponto, passam infinitas retas, por um ponto. Mas se por 2 pontos? Vamos olhar aqui. Bom, por 2 pontos, eu vou ter uma única reta, certo? Então, quando eu tenho um ponto apenas e alguém me perguntar quantas retas eu posso traçar, a resposta é infinitas, né? Eu posso pegar infinitas retas. Agora, por 2 pontos, passa sempre uma única reta, ok? Muito bem. Praticando um pouco. Observando a cadeira, responda. Qual parte da cadeira dá a ideia de ponto? Qual parte da cadeira dá a ideia de reta? E qual parte da cadeira dá uma ideia de plano? Tempo para vocês e a gente já volta. E aí? A ideia, né? Porque realmente, se eu for pegar assim, literalmente ali, vamos supor que eu fale para vocês que os pés aqui da cadeira dão a ideia de reta. Não dá a ideia de reta, porque ele é gordinho, né? Ele tem mais dimensões ali, né? Mas por isso que a prof traz a ideia de, certo? Muito bem. Se eu pensar que o encosto aqui, ó, o pezinho, o fundo do pé da cadeira aqui, ó, encostado no chão, vai me dar uma ideia de ponto, né? Então, onde os pés da cadeira encostam no chão, me dá a ideia de ponto. Ideia de reta, a parte mais comprida dos pés das cadeiras. Então, aqui, ó, essa parte aqui me dá uma ideia de reta. Ah, mas podia ser aqui também, professora, que é aqui onde faz o apoio da cadeira. Sim, podia ser aqui, podia ser esse pé aqui, certo? Me traz a ideia de ponto, certo?
E a ideia de plano? O encosto da cadeira, o assento da cadeira, são ideias de plano. Tudo bem? Bem facinho, né? Bem simples, bem facinho de entender. Agora, e no mapa? O que a gente pode pôr aqui, ó? Observe o mapa e responda. Qual parte do mapa dá a ideia de ponto? Qual parte do mapa dá a ideia de reta? E qual parte deste mapa aqui dá a ideia de plano? Tempo para vocês e a gente já volta. E aí, o que vocês pensaram aqui, ó? Olha a ideia de ponto. Se eu pegar aqui, ó, as esquininhas aqui, ó, a esquina dá uma ideia de ponto, ó. Se eu pegar aqui uma esquina, dá ideia de ponto. Se eu pegar assim a localização aqui, ó, essa casa do churrasco aqui, ó, se eu pegar aqui esse pontinho aqui, ó, esse finalzinho dessa marcação, me dá uma ideia de ponto, certo? Muito bem. E reta? As ruas e as avenidas me dão ideias de reta, certo? As ruas e as avenidas. E agora ficou fácil, né? O que dá a ideia de plano? O quarteirão, né? Ou quadra, né? Dependendo da região que a gente tá, ou é chamado de quarteirão, ou é chamado de quadra. Mas é ali o entorno feito pelas ruas, certo? Aquela região cercada ali pelas ruas e pelas avenidas que me dá a ideia de plano. Tudo bem? Bem simples assim, né? Muito bem. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula retomando que a gente viu o quê? A ideia de ponto, reta e plano e também como a gente vai definir e nomear reta, ponto, reta e plano, certo? Espero que vocês tenham gostado e fico o meu até breve.